Seção 1. A medida de todas as coisas. Imagine-se numa praia tranquila, um único grão de areia entre seus dedos. Contemple esse pequeno grão e, em seguida, olhe para o vasto e infinito oceano que se estende à sua frente. Este simples ato encapsula a experiência humana, situados entre o infinitamente pequeno e o inimaginavelmente grande. Existimos no meio de um espectro cósmico, uma medida de todas as coisas. Das menores partículas subatômicas aos maiores superaglomerados de galáxias, o universo se desdobra em escalas que superam nossas percepções cotidianas. No entanto, dentro dessa vasta hierarquia cósmica, ocupamos uma posição única. Somos grandes o suficiente para contemplar a grandiosidade do cosmos, mas pequenos o suficiente para nos maravilhar com os detalhes intrincados do mundo natural. Esse ponto de vista único nos permite apreciar a interconexão de todas as coisas, do menor átomo à maior estrela. Nossa capacidade de compreender essas vastas escalas é uma prova do poder do intelecto humano. Desenvolvemos ferramentas e tecnologias que nos permitem explorar tanto o microcosmo quanto o macrocosmo, expandindo os limites da nossa compreensão. Por meio da investigação científica e da exploração imaginativa, continuamos a refinar nosso lugar dentro do grande esquema do universo. Essa jornada de descoberta, do infinitamente pequeno ao infinitamente grande, é uma jornada de autodescoberta. Ao compreender nosso lugar no cosmos, ganhamos uma apreciação mais profunda da interconexão de todas as coisas e da preciosidade de nossa própria existência. Afinal, somos parte deste universo e o universo é parte de nós. Seção 2. De formigas e elefantes. Pense na minúscula formiga Dinoponera, uma predadora formidável em seu próprio mundo microscópico. Imagine sua perspectiva, navegando por uma paisagem de imponentes folhas de grama, cada uma um obstáculo aparentemente intransponível. Agora mude seu foco para o elefante africano, uma criatura colossal que supera até as maiores árvores. Essas duas criaturas, vastamente diferentes em tamanho, representam os extremos do reino animal. Nós, humanos, estamos em algum lugar entre esses dois extremos, um meio termo no espectro da vida. Somos maiores que a formiga, capazes de percorrer vastas distâncias e manipular nosso ambiente com as mãos. No entanto, somos menores que o elefante, ofuscados pelo poder e pela escala das maiores criações da natureza. Esse meio termo oferece uma perspectiva única, permitindo-nos apreciar tanto os detalhes intrincados do pequeno quanto a grandeza do grande. Nosso tamanho em relação a outros animais molda nossa percepção do mundo. Podemos observar o funcionamento intrincado de uma colônia de formigas, maravilhando-nos com suas complexas estruturas sociais. Simultaneamente, podemos apreciar a majestade de uma manada de elefantes, reconhecendo sua força e inteligência. Essa capacidade de apreciar ambos os extremos enriquece nossa compreensão da diversidade e complexidade da vida na Terra. Ao nos compararmos com criaturas grandes e pequenas, ganhamos uma apreciação mais profunda da interconexão de todos os seres vivos. Somos todos parte de uma complexa teia da vida, cada criatura desempenhando um papel vital no equilíbrio da natureza. Nosso lugar nesta teia, em algum lugar no meio, nos permite apreciar a delicada interação entre todos os seres vivos. Seção 3. Castelos de areia e arranha-céus. Um castelo de areia de uma criança, meticulosamente construído na praia, representa um triunfo da engenharia em miniatura. Suas pequenas torres e fossos, construídos grão a grão, incorporam a capacidade humana de criatividade e construção em pequena escala. Agora, imagine o Burj Khalifa, um arranha-céu imponente que perfura as nuvens, um monumento à engenhosidade e ambição humanas em grande escala.
Essas duas estruturas, vastamente diferentes em tamanho e complexidade, ilustram a gama de empreendimentos arquitetônicos humanos. Construímos tanto o pequeno quanto o grande, adaptando nossas habilidades e tecnologias à tarefa em questão. Do humilde castelo de areia ao imponente arranha-céu, deixamos nossa marca no mundo, transformando a paisagem para atender às nossas necessidades e desejos. A escala de nossas construções reflete nossa compreensão do mundo ao nosso redor. A criança que constrói um castelo de areia está focada no ambiente imediato, manipulando a areia para criar um mundo em miniatura. Os arquitetos do Burj Khalifa, por outro lado, consideram um contexto mais amplo, projetando uma estrutura que interage com o horizonte da cidade e as forças da natureza. Ao comparar esses dois extremos, ganhamos uma apreciação mais profunda da capacidade humana de moldar e transformar nosso ambiente. Somos construtores, criadores e inovadores, constantemente expandindo os limites do que é possível. Nossa capacidade de construir tanto o pequeno quanto o grande reflete nossa adaptabilidade e nosso desejo de deixar nossa marca no mundo. Seção 4. O corpo como metrópole. Dentro do corpo humano, uma complexa rede de artérias e veias transporta sangue, oxigênio e nutrientes para cada célula. Este sistema intrincado, uma maravilha da engenharia biológica, funciona como a infraestrutura de uma metrópole movimentada. Imagine as ruas e rodovias de uma cidade como Lisboa, cheias de tráfego, transportando pessoas e mercadorias para seus vários destinos. O sistema circulatório humano, como a rede de transporte de uma cidade, é essencial para a vida. Ele conecta cada parte do corpo, garantindo que cada célula receba os recursos necessários para funcionar. Assim como uma cidade depende de suas ruas e rodovias para manter sua vitalidade, o corpo humano depende de seu sistema circulatório para manter sua saúde e bem-estar. A escala do sistema circulatório é impressionante. Se estendidos de ponta a ponta, os vasos sanguíneos em um único corpo humano poderiam circundar a Terra várias vezes. Essa vasta rede, operando silenciosa e eficientemente dentro de nós, é um testemunho da complexidade e sofisticação do design biológico. É uma cidade dentro de uma cidade, um microcosmo do mundo maior ao nosso redor. Ao comparar o corpo humano a uma metrópole, ganhamos uma apreciação mais profunda do funcionamento intrincado de nossos próprios sistemas internos. Somos cidades ambulantes e falantes, cada um de nós um ecossistema complexo de células e órgãos trabalhando em harmonia. Essa compreensão promove um senso de maravilha e respeito pela máquina incrível que é o corpo humano. Seção 5. Células e cidades. Uma única célula humana, vista sob um microscópio poderoso, revela um mundo de estruturas e processos intrincados. Seu núcleo, mitocôndrias e outras organelas desempenham funções especializadas essenciais para a sobrevivência da célula. Imagine uma vasta área metropolitana, como Tóquio, com seus diversos bairros, indústrias e infraestrutura, cada um desempenhando um papel vital na função geral da cidade. Assim como uma cidade é composta de muitas partes interconectadas, o corpo humano é composto de trilhões de células, cada uma trabalhando em conjunto para manter a vida. A célula, como uma cidade, é um sistema complexo, com sua própria organização interna e funções especializadas. É um microcosmo do organismo maior, uma cidade em miniatura dentro de uma metrópole maior. A diferença de escala entre uma célula e uma cidade é imensa. Uma única célula mede apenas alguns micrômetros de diâmetro, enquanto uma cidade pode abranger centenas de quilômetros quadrados. No entanto, apesar dessa vasta diferença de tamanho, os princípios de organização e função são notavelmente semelhantes.
Tanto as células quanto as cidades dependem de redes complexas de comunicação e transporte para manter sua vitalidade. Ao comparar células a cidades, ganhamos uma apreciação mais profunda da organização hierárquica da vida. Da menor célula ao maior organismo, a vida é estruturada em camadas de complexidade crescente. Somos construídos de baixo para cima, começando com os blocos básicos de construção da vida e culminando no organismo complexo que é o ser humano. Seção 6. Bactérias e celeiros. Bactérias microscópicas, invisíveis a olho nu, desempenham um papel crucial no ecossistema global. Elas decompõem matéria orgânica, reciclam nutrientes e até contribuem para a produção de alimentos. Considere a vasta produção agrícola de um país como a Alemanha, seus campos e fazendas produzindo uma abundância de safras que alimentam milhões. Essas duas entidades aparentemente díspares, bactérias e celeiros, estão interconectadas de maneiras surpreendentes. As bactérias são essenciais para a saúde do solo, convertendo matéria orgânica em nutrientes que as plantas precisam para crescer. Sem bactérias, a produção agrícola de países como a Alemanha seria significativamente reduzida. Esses minúsculos organismos, embora invisíveis, desempenham um papel vital na sustentação da vida humana. A diferença de escala entre bactérias e a produção agrícola de um país é impressionante. Uma única bactéria mede apenas alguns micrômetros de comprimento, enquanto as terras agrícolas da Alemanha abrangem milhares de quilômetros quadrados. No entanto, apesar dessa vasta diferença de tamanho, os dois estão inextricavelmente ligados. Ao comparar bactérias a celeiros, ganhamos uma apreciação mais profunda da interconexão de todos os seres vivos. Do menor micróbio ao maior ecossistema, cada parte do mundo natural desempenha um papel vital no equilíbrio da vida. Todos nós somos parte de uma complexa teia de interdependência, dependendo uns dos outros para sobreviver. Seção 7. Planetas e partículas. Nosso planeta Terra, uma esfera vibrante de vida, orbita o Sol, uma estrela de imenso tamanho e energia. O Sol, por sua vez, é apenas uma das bilhões de estrelas em nossa galáxia, a Via Láctea. Considere a molécula de DNA, o projeto da vida, uma dupla hélice de incrível complexidade contida em cada célula viva. A Terra e o Sol, como a molécula de DNA, representam diferentes escalas de organização no universo. A Terra é um planeta, um corpo celeste que orbita uma estrela. O Sol é uma estrela, uma enorme bola de gás que gera energia por meio da fusão nuclear. A molécula de DNA é uma estrutura microscópica que codifica a informação genética de todos os seres vivos. Essas entidades aparentemente díspares estão conectadas pelas leis fundamentais da física e da química. A diferença de escala entre planetas e partículas é vasta. A Terra tem um diâmetro de mais de 12 mil quilômetros, enquanto o Sol tem mais de 1,3 milhões de quilômetros de diâmetro. Uma molécula de DNA, por outro lado, mede apenas alguns nanômetros de largura. No entanto, apesar dessa enorme diferença de tamanho, todos são governados pelos mesmos princípios fundamentais. Ao comparar planetas e partículas, ganhamos uma apreciação mais profunda da unidade do universo. Da menor partícula subatômica ao maior superaglomerado de galáxias, tudo está conectado pelas mesmas leis da natureza. Somos todos parte de um único cosmos unificado. Seção 8. Extremos cósmicos. Em uma extremidade do espectro cósmico estão os buracos negros, objetos de gravidade tão imensa que nem mesmo a luz pode escapar de suas garras. Esses objetos enigmáticos representam o extremo final de densidade e gravidade no universo. Na outra extremidade do espectro estão os átomos de hidrogênio, o elemento mais simples e abundante no cosmos. Buracos negros e átomos de hidrogênio representam os extremos de escala no universo. Um buraco negro pode ter uma massa milhões de vezes maior que o nosso Sol,
comprimida em uma região menor que uma cidade. Um átomo de hidrogênio, por outro lado, é tão pequeno que é impossível visualizá-lo diretamente. No entanto, ambos são componentes essenciais do cosmos. A diferença de escala entre buracos negros e átomos de hidrogênio é alucinante. Um buraco negro pode ter um diâmetro de dezenas de quilômetros, enquanto um átomo de hidrogênio mede apenas uma fração de um nanômetro. No entanto, ambos são governados pelas mesmas leis fundamentais da física. Ao comparar extremos cósmicos, ganhamos uma apreciação mais profunda da vastidão e diversidade do universo. Da menor partícula à maior estrutura, o cosmos está cheio de maravilhas que desafiam nossa compreensão. Seção 9. O caminho do meio. Nós, humanos, ocupamos uma posição única na hierarquia cósmica, em algum lugar no meio do vasto espectro de tamanho e escala. Não somos os menores, nem os maiores, nem os mais simples, nem os mais complexos. Existimos em uma zona habitável, uma região do universo que é ideal para a vida como a conhecemos. Nossa posição no meio nos permite apreciar tanto o microcosmo quanto o macrocosmo. Podemos nos maravilhar com os detalhes intrincados de uma única célula e contemplar a vasta extensão do universo. Somos capazes de compreender tanto o infinitamente pequeno quanto o inimaginavelmente grande. Esse meio-termo oferece uma perspectiva única, permitindo-nos apreciar a interconexão de todas as coisas. Do menor átomo à maior estrela, tudo no universo está conectado pelas mesmas leis fundamentais da natureza. Somos todos parte de um único cosmos unificado. Ao reconhecer nosso lugar no meio, ganhamos uma compreensão mais profunda de nosso próprio significado. Não somos pontos insignificantes em um universo vasto e indiferente. Somos partes integrantes de uma teia cósmica, conectados a tudo ao nosso redor. Seção 10. Admiração e maravilhamento. A jornada do infinitamente pequeno ao infinitamente grande é uma jornada de admiração e maravilhamento. É uma jornada que expande nossa compreensão do universo e de nosso lugar nele. É uma jornada que nos inspira a explorar, descobrir e aprender. À medida que nos aprofundamos no microcosmo e no macrocosmo, encontramos mistérios que desafiam nossa imaginação. Descobrimos o mundo estranho e maravilhoso da mecânica quântica, onde as partículas podem existir em vários estados ao mesmo tempo. Exploramos a vasta extensão do universo, onde galáxias colidem e buracos negros devoram estrelas. Essas descobertas nos enchem de um senso de admiração e maravilhamento. Elas nos lembram que o universo é muito mais complexo e misterioso do que podemos imaginar. Elas nos inspiram a continuar nossa busca por conhecimento, a expandir os limites de nossa compreensão. Ao abraçar a admiração e o maravilhamento do cosmos, enriquecemos nossas vidas e aprofundamos nossa apreciação pelo universo e nosso lugar nele. Fazemos parte de algo verdadeiramente magnífico e isso é algo para se celebrar. Se inscreva no canal e vamos juntos nessa jornada.